Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, né, dentro da medida do possível, vocês e seus familiares todos. Vamos iniciando então a nossa videoaula da nossa terceira semana aí da disciplina de teorias de jornalismo. Eu vou começar então passando alguns recados, né, de maneira geral em relação à disciplina, ao andamento então. Primeiro, em relação aos ensaios, né, que vocês ensaios ou artigos, né, que vocês vão fazer, que como está posto no plano e foi dito então no primeiro vídeo, são grupos de 3 a 5. Então vocês devem ter visto que eu coloquei no e-aula os grupos, né, a formação dos 11 grupos, né, se eu não me engano, até o grupo 6 são nomes que vocês enviaram, 5 ou 6, não me recordo ao certo, que são grupos que vocês mesmos formaram e me enviaram os nomes. E depois os demais eu formei, né, a partir da lista de chamada, né, então eu coloquei ali. Como eu coloquei no recado, né, eu criei um fórum, então, em que estão os nomes dos componentes desses grupos, vocês entrem em contato uns com os outros. E como né, acabaram ficando grupos com 5 cada, a não ser o último, que foram os 4 que sobraram da lista, né? Então, se alguém quiser trocar, vai ter que combinar com o colega, né? Então, se aceita trocar de grupo. Né? Então, esses são os grupos para vocês fazerem os trabalhos. Como eu falei, a sugestão, né, com a maneira como, né, de certa forma, o pessoal tem utilizado para trabalhar em grupos assim, com mais pessoas, é criar um grupo no WhatsApp, né, vão se combinando por ali. E aí, quando eu explicar melhor assim o passo a passo do trabalho, eu vou colocar um template para vocês seguirem, né, para vocês já formatado, né, para vocês escreverem nesse template. Então, aí vocês podem se dividir, né? Claro, cada um pode acrescentar conforme está vendo na disciplina, etc. E podem criar um arquivo no Google Docs ou similar, né, para ir trabalhando. Só a sugestão, né? Se vocês quiserem se dividir, depois juntar tudo e revisar, todos revisarem, enfim, também pode aí o método como vocês vão trabalhar fica aberto então para vocês. Então na semana que vem, dia 1º de setembro, eu faço, né, inicialmente eu falo mais brevemente da teoria do gatekeeper e depois eu vou fazer essa explicação mais detalhada de como vocês devem fazer as duas etapas então do ensaio e do artigo. Esse primeiro momento vocês já podem ir se contatando, né? E aí a gente vai ter um encontro síncrono na próxima semana às 7 da noite, que aí quem tiver dúvidas, principalmente sobre o trabalho, pode entrar ali para tirar suas dúvidas. Não vai ter conteúdo, né? Eu vou ficar ali para responder, né, e complementar talvez, né? Então eu até vou tentar postar na terça já o vídeo com as explicações, porque daí na quarta, quando vocês entram, vocês já podem ter visto o vídeo. E aí, se eventualmente vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar ali. Então eu vou tentar antecipar, postar já na terça, na próxima semana, o conteúdo, né, de teorias de jornalismo. Então essa é a questão referente ao trabalho, né, que eu queria colocar para vocês. E aí a gente passa a falar então do tema de hoje, que é um pouco da história das teorias de jornalismo, teoria do espelho, e se confunde, né, a teoria do espelho, objetividade, com a história do jornalismo, porque já são os primeiros conceitos, né, que começam a surgir teoricamente em relação ao jornalismo. Então eu vou aqui alguns livros que abordam principalmente o tema história do jornalismo e que são importantes por integrar também, por fazer parte da história das teorias de jornalismo. Aliás, antes eu queria também ressaltar, não sei se vocês acompanharam, a gente tem grandes nomes da pesquisa do jornalismo, teórica e prática, né, do jornalismo brasileiro. O José Marques de Mello, que eu já tinha comentado, né, já faleceu há pouco tempo. E nessa semana o professor Nilson Lage, então, que estava aposentado, infelizmente também faleceu. Ele estava morando em Florianópolis, lutava contra um câncer no pulmão, pelo que eu li. E, enfim, é referência, os títulos dele estão em praticamente todos os planos de todas as disciplinas
dos cursos de jornalismo do Brasil, né? Então é um nome também muito... Tem a reportagem, tem o livro dele sobre notícia, né? Ele tem também livros sobre diversos assuntos, né? Uma referência aí que enfim deixou aí a sua obra, né? E que certamente também acaba aparecendo quando a gente fala de teorias do jornalismo, né? Porque ele traz muito, principalmente, essas questões práticas pensadas teoricamente, né? O professor Nilson Lage. Mas eu trouxe aqui alguns autores que falam daí especificamente com obras voltadas, né, para a teoria do jornalismo, que é para vocês também ficarem sabendo que fazem parte da história, né? A gente já está falando de história do jornalismo. Então, o Nelson Traquina, a gente vai voltar nele em outros momentos. Ele tem o livro Teorias do Jornalismo volume 1 e o livro de Teorias do Jornalismo volume 2. No primeiro volume ele fala principalmente conceitos básicos, né, de notícia, de lead, pirâmide invertida, tudo aquilo que vocês veem também em produção da notícia. Ele vai falar aqui numa parte. E na outra parte desse mesmo livro ele vai falar sobre as teorias que a gente vai ver aqui: gatekeeper, newsmaking, teoria organizacional, construcionista, funcionalista. Então é uma referência, talvez a principal, se vocês fossem escolher um livro para ter, né? Eu acredito que esse livro aqui, o volume 1 do Teorias do Jornalismo do Nelson Traquina, seria o principal, né, para essa introdução às teorias do jornalismo. Depois vocês, claro, podem aprofundar, vocês vão fazer os TCCs de vocês. Eu poderia dizer que, independentemente do tema que vocês escolherem, vocês podem utilizar o Nelson Traquina para todos os temas, né, referentes a qualquer objeto jornalístico. E o Teorias do Jornalismo 2, volume 2, eu utilizei ele muito na minha dissertação de mestrado, principalmente, que é quando ele vai falar daquilo que a gente falou brevemente na última semana, de cultura, né, do jornalismo, da tribo jornalística, né, das características que o profissional jornalista tem, da formação de ideia profissional do jornalista. Então, eu utilizei os dois, né, óbvio, ao longo da minha trajetória, ainda utilizo, são referências que servem desde artigos e TCCs na graduação e que seguem a vida inteira para quem seguir pesquisando jornalismo e comunicação, né? Mas nessa segunda parte ele vai falar sobre então a tribo jornalística, que é um conceito que eu usei, que dá nome inclusive ao primeiro livro que eu publiquei, que é a tribo jornalística do Érico Veríssimo, em que eu peguei esse conceito de tribo jornalística do Traquina e levei para os personagens ficcionais do Érico Veríssimo, da obra do Érico Veríssimo. E tem esse aqui que é um livro um pouco mais complexo, né? Ele traz vários textos. Jornalismo, Questões, Teoria e Histórias, né? Um livro que também fez bastante sucesso quando foi lançado. Ele foi lançado no SBJ recentemente, se eu não me engano, 2016, exatamente 2016. Foi trazido para o Brasil e que é uma coletânea de textos, né? Em que tem diversos autores, né? O Nelson Traquina é o organizador. Então, vários pontos que a gente vai ver também estão nesse livro, né? Que é um pouco mais aprofundado. E outro livro mais básico aí também que serve para introdução é o Teorias do Jornalismo do Felipe Pena, daquela coleção da Contexto, que traz diversos tipos de jornalismo especializado, né? E para a teoria, né, o autor é o Felipe Pena, da Federal Fluminense, que ele também traz de maneira bem didática, né, essas explicações. Na primeira semana teve aquele texto do que é jornalismo, enfim. Então ele parte, né, de uma maneira bem didática, e também vai tratar dessas mesmas teorias que a gente vai vendo, né, gatekeeper, etc. Então são capítulos curtos em que ele resume, né, em que ele resume as principais teorias e alguns conceitos. Então ele vai trazer o conceito de notícia, mas aí vocês vão ver, tem valores de notícia que a gente vai falar um pouco hoje, né? Então são, por exemplo, 4 páginas, então é um resumo, né? Por exemplo, Nilson Lage tem um livro inteiro que fala só sobre notícia. Então ele traz um resumão de cada ponto, né? Também é um livro interessante, né? E depois também pensando já para vocês em TCC, etc. E aí tem essa coleção aqui que é mais complexa, mas é muito do tema que a gente vai ver hoje, que são autores clássicos, são autores que fizeram a história do jornalismo, são autores antigos mesmo, né? Autores do início da virada do século XIX para o século XX,
e que a editora Vozes traduziu e trouxe, né, não só do jornalismo, mas de outras áreas da comunicação. Aqui eu trouxe esses três que focam mais no jornalismo. O Opinião Pública, do Walter Lippmann, é um texto de 1922, né, em que ele analisa ele começa a pensar teoricamente sobre aquela produção que estava sendo feita nos jornais, como que aquilo impacta na sociedade, conceitos como estereótipo, opinião, o foco obviamente é a opinião pública, mas tendo essa relação com os jornais, né, na década de 20. Então esses textos de virada do século XIX para o século XX, tem aquele texto que eu comentei do Pulitzer também, quando ele funda o curso de jornalismo na Universidade de Colômbia, são todos esses textos que vão dar a base para depois as teorias irem se aprimorando e seguirem, né, sendo feitas até hoje pelos pesquisadores atuais. E dentre eles estão vocês mesmos, né, que vão se formar e que vão fazer pesquisa. Alguns vão seguir nessa área depois profissionalmente, outros vão ir para a prática, mas essa teoria que vocês vão ter depois nas disciplinas, que é o que vai levar, vai dar um embasamento para vocês irem para a prática, começou então com esses autores lá de 200, 150, 100 anos atrás. O Otto Groth, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Ele tem O Poder Cultural Desconhecido, Fundamentos das Ciências dos Jornais. Então ele quis criar, né, uma teoria dos jornais, ciências dos jornais ele vai chamar, que seria mais ou menos uma base depois do que viria a ser sistematizado como teorias do jornalismo, né? E o Michael Schudson, né, Descobrindo a Notícia, uma história social dos jornais nos Estados Unidos, é um livro muito importante. Eu utilizei ele muito também na minha tese, que depois virou o livro sobre o jornalismo gonzo, porque ele também vai pensar teoricamente sobre o jornalismo que é feito na virada do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, né? Então ele vai falar sobre o Hearst, vai falar sobre o próprio Pulitzer, que era, além de ser um pesquisador, ele também era um dono de um grande conglomerado de comunicação. Ele vai falar dos muckrakers, né, aqueles primeiros jornalistas investigativos que faziam reportagens que denunciavam e que algumas tinham engajamento. Então havia jornalistas que se engajavam em lutas, por exemplo, como luta contra o segregacionismo, né, em que o racismo era amparado pela lei, né. Tem inclusive filmes que tratam sobre isso. O Green Book, que ganhou o Oscar, se não me engano, em 2019, vale muito a pena assistir, porque retrata o que foi, né, o massacre feito pelo Estado, amparado pela lei, né, nos Estados Unidos. Então muitos desses jornalistas muckrakers, tinha as jornalistas feministas, né, e num período em que os jornais não podiam publicar o nome delas no jornal, então elas usavam pseudônimos masculinos, né, então, enfim, né, jornalistas que denunciavam casos de corrupção, por isso que foram chamados de muckrakers, né. Esse é um tópico que a gente fala mais, né, que acabou se tornando uma disciplina optativa, mas a gente até vai discutir novamente questão de PPC do curso em breve, e no meu entendimento tinha que estar, né, nas obrigatórias, né, é um tópico que é mais aprofundado na disciplina de História do Jornalismo, né, porque é o que dá a base, né, é de onde vem tudo isso que a gente, né, inclusive televisão, história da fotografia e tudo mais, é fundamental saber, né, quem foram as referências, né, e inclusive para conhecimento, para ter argumentação, para na hora de alguém que não é da área argumentar, vocês terem base para contra-argumentar, né, terem conhecimento. Então é fundamental esses textos todos, claro, como eu falei, né, aqui o foco é as teorias do jornalismo, então eu só estou trazendo para vocês esses autores, né, de repente alguns de vocês podem querer depois se aprofundar, enfim. Mas esses primeiros básicos que eu falei, os do Traquina e o do Pena, principalmente o volume 1 do Traquina e o livro do Pena, são aqueles textos mais realmente introdutórios, né, que vocês podem utilizar depois para qualquer trabalho que vocês forem fazer voltados para o jornalismo. Então a gente começa falando sobre a teoria do espelho, né? Que depois eu vou postar um artigo para vocês, até já vou falar agora o nome, né? A necessidade
da atualização do conceito de objetividade jornalística, do mito ao método, né? É um texto que foi apresentado na Intercom de 2017 pelo Edson Francisco Leite Júnior, né, que é mestre em comunicação, pelo PPG-Com da Faculdade Federal de Goiás. E é interessante porque ele traz essa necessidade de atualização, né? Porque é feita uma crítica, né, inclusive nos congressos. Né, tem que tirar a teoria do espelho e não tem por que ensinar para os nossos alunos, não faz mais sentido, as pessoas não acreditam mais que a imprensa, que a mídia é um reflexo da realidade tal qual, né? Essa é a teoria do espelho, ela surge pensando nisso, né? Pensando no jornalismo sendo um reflexo fiel da realidade, né? Então, é uma das primeiras teorias, mas ela é importante pela questão histórica, né? Para a história do jornalismo, por ser um dos primeiros pensamentos com que alguns pesquisadores se preocuparam com o jornalismo. Então, claro, ela está vencida, hoje não se tem mais essa crença, então ninguém vai fazer um trabalho aplicando a teoria do espelho a algo, né? Então ela está mais nesse sentido de história mesmo. O que falta, na minha opinião, enquanto professor e pesquisador, é que se deixe isso claro, né, inclusive nos livros, né, de que ela é um marco na história, mas não que ela tenha que ser levada em consideração como uma teoria a ser aplicada à realidade hoje, né? Então, já participei de vários GTs, né, de teorias de jornalismo, de congressos em que alguns defendem que se tire, né, mas na verdade não, vocês têm que saber que existiu, que foi uma das principais dentre as primeiras, né? E que durante muito tempo foi interpretada como sendo verdadeira, né? Como sendo realmente a imprensa, pesquisadores acreditando que a imprensa era um reflexo da realidade. Hoje é uma questão que não tem nem como se cogitar. Então ela tem uma importante na história. E o Felipe Pena é interessante porque ele vai trazer no livro dele, quando ele vai falar da teoria do espelho, ele vai trazer uma tentativa de adaptar à realidade, né? Então ele vai fazer a comparação com espelhos, o espelho côncavo ou convexo, né? Que distorcem a realidade. Então reflete, mas não de maneira fiel, né, à realidade. Eu lembro assim, claro, antigamente, principalmente quando não se tinha, na época pré-internet, então o jornal lançava lá um título que todo mundo sabia que não era verdade, mas ele estava lá, né? Então, esse é o maior exemplo. Então, né, eu lembro de uma pesquisa que foi feita por um professor da Unipampa, né, entrevistando leitores dos jornais e comparando com os critérios de noticiabilidade que os leitores julgariam importante com os dos jornalistas, e eles não batiam. E ele trouxe assim um exemplo num seminário internacional de comunicação na PUC, em Porto Alegre, não vou me recordar o ano, uma manchete que tinha saído no jornal de Uruguaiana, que dizia: vai começar o maior carnaval do mundo. Então, obviamente, todo mundo sabe que o carnaval de Uruguaiana não é o maior do mundo. Pode ser um grande carnaval, maior, talvez o maior do Rio Grande do Sul, até não sei, né? Tô dando só um chute, mas então, pela teoria do espelho, estaria refletindo. O carnaval de Uruguaiana, por estar sendo chamado de maior do mundo pela imprensa, seria, né? Então, só ilustrar um exemplo bem bizarro de como essa teoria ela tem a sua importância enquanto história das teorias de jornalismo, né? Porque foi a primeira teoria para explicar por que as notícias são como são, né? Que era essa: o jornalista escreve a verdade, escreve o que ele enxerga, o que ele ouve, etc. A partir dessa primeira teoria, né, básica, começou a se problematizar, né? Então não, a fonte pode mentir, a fonte pode usar o jornalista com segundas intenções, o jornalista pode ter segundas intenções, o jornalista pode ter falhas, né? Pode ter como teve o caso do Jason Blair no início dos anos 2000, em que se descobriu que ele me inventou várias reportagens que saíram no New York Times, não foi em nenhum jornal pequeno, né? Então, as teorias de jornalismo, elas problematizam questões relacionadas à prática, ao texto, ao fazer jornalismo, ao público, à relação, enfim, tudo
que envolve jornalismo, tudo que vocês forem pensar na hora de fazer o TCC de vocês, mesmo que seja um TCC prático, um projeto experimental, vocês vão ter que fazer o relatório, né, que é um artigo, vocês vão estar fazendo teoria de jornalismo, vocês vão estar trabalhando com teorias de jornalismo. Pode não ser com esse nome, mas os autores que vocês vão usar, se vocês vão escrever, fazer um documentário, vocês vão usar autores que falam sobre documentário, né? Então é teoria do jornalismo também, né? Então essa teoria também ela refletia assim um ideal profissional que segue até hoje. Até eu problematizo isso no meu livro sobre o jornalismo gonzo, né? Tem uma parte que é da minha tese de doutorado, que também que é a ideologia profissional do jornalista querer dizer a verdade, do público muitas vezes também interpretar, né? Eu já vi, aí tem a ingenuidade às vezes do público, né? Eu já vi gente, por exemplo, do argumento falar assim, não, eu vi na propaganda, né? Não é nem no jornal, nem no jornalismo, eu vi na propaganda, que não consegue interpretar que a propaganda é um discurso para vender um produto. A pessoa acreditou, ela diz, não, isso é assim porque eu vi na propaganda. Então tem também esse imaginário da sociedade, né, histórico, né, e que segue até hoje, principalmente né, na população mais média, né, que não tem tempo de refletir, de ler, de estudar, de comparar. Agora vocês, como estudantes de jornalismo, têm essa obrigação de fazer essas reflexões, né, e de ter essa interpretação crítica da realidade. Então, a ideia central, né, é a de um comunicador, um jornalista desinteressado, que é neutro, né, isso que previa a teoria do espelho. Como um espelho mesmo, né, um espelho, sem sentimento, sem pensar, sem interferir na realidade. Um jornalista que buscaria a verdade, então, do a quem doer. Como eu falei, essa primeira teoria ela fica, né, e aí um pouco vai aparecer no artigo que eu vou deixar para vocês lerem. Aí tem o Otto Groth, que ele é um dos precursores nessa preocupação em criar uma ciências dos jornais, e ele vai fazer essa definição, né? O Otto Groth nasceu em 1875 na França, mas fez a carreira dele na Alemanha e faleceu em Munique em 1965. Ele vai colocar, se nós quisermos uma ciência cultural própria dos jornais e das revistas, né? Então ele está falando de uma ciência das mídias, que eram as mídias da época, o jornal impresso e as revistas. Depois teve rádio, TV, etc. Então nós teremos que buscar primeiro esta uniformidade interna específica e depois formular os nossos problemas e conceitos, e não pesquisar os conteúdos políticos, históricos, as formações literárias dos jornais e das revistas. Esses objetivos são buscados por outras ciências, né? Então é uma primeira tentativa de pensar em algo específico do jornalismo, né? Então, para ele, pesquisar a literatura que está nos jornais seria um objeto da literatura, das letras. Da política seria das ciências sociais, das ciências políticas. Então ele passa a pensar no jornal, no fazer jornalístico, no jornalista, em como as notícias são selecionadas, etc. Então é um pensamento de uma teoria do jornalismo, né? Até então se tinha muito o jornal sendo objeto de outras ciências, né? Do direito, da literatura, né? Porque são conteúdos que aparecem nos jornais, né? Então, para a ciência dos jornais, né, a ideia, a essência, a natureza das obras, né, ou seja, dos jornais e das revistas da época, era o que importava. E aí a gente faz uma retomada, né, porque aí aí começam a surgir os conceitos de ser ou não ser notícia, né, então os valores de notícia que vocês viram lá em produção da notícia, em outras disciplinas, né, os próprios jornalistas tendo essa dificuldade de explicar o que é notícia, tendo uma cultura profissional que privilegia um saber instintivo, né, e não reflexivo. Aí o Bourdieu vai fazer essa crítica do fast thinking, que é ter que escolher rapidamente, acaba não refletindo o necessário, né, até na fala do Primeira Pauta, quem assistiu da Jane Guerra, ela comenta, né, e às vezes é interessante, porque às vezes a gente vê alguns comentários e quem não conhece o perfil dela, a trajetória dela, a formação dela, pode até julgar ela mal, né? Achar que ela não é uma comentarista qualificada, né? Porque às vezes é nessa tentativa de falar a linguagem do popular. E às vezes acaba trazendo pontos que para um especialista pode parecer, né, algo banal, né? Então,
É a necessidade, né, que ela tem, os jornalistas têm, os repórteres, os colunistas, de todo dia trazer algo, pensar algo. Então ela não tem uma semana, um mês para ficar pensando, para fazer, né, uma grande reportagem. É a do jornalismo cotidiano, né, que é onde o jornalista vai se inserir no mercado de trabalho mesmo, né, indo para assessoria de imprensa, para rádio, TV, jornal, revista, etc. Portais de notícias, enfim. A não ser, claro, tem as possibilidades, jornalismo literário, de outras, né, o Ayrton Ortiz é um jornalista que vive descrevendo livros de viagem, que ele lança uma obra por ano, né, então não estou dizendo que só existe esse tipo de jornalismo, mas nos jornais, no hard news principalmente, né, se tem essa questão do fast thinking, que é o pensar rápido. Valores e notícias mudam também com o passar do tempo. Dá para dizer que a internet e redes sociais mudaram muito. Hoje tem os famosos caça-cliques, né? Teve num primeira pauta, há alguns anos atrás, na UFSM de Frederico, quando eu estava lá, em que era editora do digital, em que ela falou abertamente que tinha essa preocupação dos cliques, numérica, quantitativa, que é o que vai ser apresentado para o patrocinador, para vender o anúncio, para vender o espaço para o patrocinador anunciar ali, tantos cliques, tantos comentários. E aí tem uma problematização que é feita na academia, que, né, por enquanto ainda não saiu muito da academia, de responsabilizar, certo, dos veículos assumirem a responsabilidade dos absurdos que são ditos nos comentários nas suas postagens, né? Então, às vezes a gente vê em comentários de notícias o sujeito comentando crime de racismo, que é um crime, apologia ao nazismo, ao fascismo. Então, crimes que são cometidos nos comentários, né? E que aí vai depender do outro usuário ir lá e denunciar, ou processar, ou se sentir ofendido e processar. Mas o veículo, ele lava as mãos, né? Ele diz, não, eu estou postando e... né? E geralmente as notícias são postadas visando esses cliques. Então, muitas vezes, o usuário que está ali batendo boca discutindo é um número. É um número para o Facebook, é um número para a página do veículo, né? Então, falta muito, né? Temos muito a evoluir até se democratizar de fato, né, a informação nesse mundo de mídias sociais. Então, cultura profissional, né, privilegia daí a gente vai indo para os valores conforme o Traquina, que, né, vocês já viram também em produção da notícia, quer dizer, a morte, notoriedade das pessoas envolvidas, proximidade, relevância, novidade, atualidade, notabilidade, né? Então são todos pontos teóricos que aparecem no dia a dia do jornalismo, né? Os valores notícias, os critérios de noticiabilidade, o inesperado, né, que rompe com o cotidiano, o conflito, a controvérsia, isso os veículos fazem muito, de lançar lá o conflito, postam algo que sabe que vai aparecer gente de tudo que é lado para bater boca, né? Então, é um critério de noticiabilidade, talvez por isso que os veículos insistem, né, nunca deram tanta atenção também. Até saiu uma notícia de um observatório que o New York Times tinha baixado muito os acessos e comentários nas redes sociais depois que o Trump deixou a presidência, né? Porque até então qualquer notícia envolvendo o Trump dava o conflito entre trumpistas e quem na época estava na oposição, né? E pessoas né, contrárias. E aí, né, o nome já gerava, né, o conflito, né? Então, e agora não tem, né? Agora tu dizer que o Trump postou alguma coisa, ninguém tá nem aí. O cara é só ex-presidente, não tem nenhum poder mais, praticamente, vai estar sendo investigado. Enfim, né, perdeu o poder que ele tinha, né, a visibilidade. Então agora não tem mais a mesma repercussão, ele não é mais o presidente dos Estados Unidos. E o Biden não é uma figura polêmica, né? Quer dizer, até tem a questão do Afeganistão, mas que daria um outro assunto, mas não nesse mesmo perfil, né? Então, enfim, seguindo conflito e controvérsia, infração, transgressão de regras, escândalos, né? Teve o caso do Watergate, caso de corrupção, etc. O mundo do jornalista tem 3 regiões, né? O consenso, valores consensuais, né? Quer dizer, tem aquela notícia que é notícia para todos os jornalistas, Covid, pandemia, acidente, né? A tragédia da Chapecoense, etc.
Tem aquelas de legitimação, né? Tem a controvérsia, que varia conforme o jornalista ou a empresa, quer dizer, aquela notícia que vai sair num jornal e não vai sair no outro. E aquela de legitimação, de certa forma, legitimam os acontecimentos, né? Então, que aquelas que parece que se não tivesse saído, não tivesse acontecido. E aí tem os critérios contextuais dos valores notícias, disponibilidade, equilíbrio, visualidade, elementos visuais, concorrência e dia noticioso. E aí, por fim, vou botar o link também lá, mas está no último slide aqui, da aula de hoje, esse artigo refletindo sobre a questão da objetividade e a necessidade de se atualizar, né, esse conceito de objetividade. Por hoje era isso. Na próxima semana, então, a gente fala um pouco sobre o Gatekeeper, aí faz a explicação sobre as avaliações. Eu posto na terça e na quarta, às 7 da noite, então, eu fico disponível para, principalmente, dúvidas aí em relação à avaliação. Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.